Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus poderoso, obrigado, Pai, por todo dia nos ensinar, a cada dia nos proteger de todos os mentirosos, a todo momento colocar os teus anjos, Pai, com espada de fogo, nos protegendo e nos livrando dos mentirosos e de todo mal. Amém? Confie em Deus, só Ele é digno de adoração. Leia a palavra, tire toda a dúvida do seu lado, pois Deus já está à porta e bate. 2025 e Deus está falando conosco. Amém? Vamos continuar. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no monte do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques, e imagens, e esculturas, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, hoje em 2025, nós estamos vendo que as pessoas trocaram Deus por poder e dinheiro, certo? Aqui na Bíblia está vendo que antigamente é a mesma coisa. Esse aqui começou a reinar cedo e trocou Deus pelo dinheiro, ou seja, deixou de seguir a Deus, fazendo o que é bom, para fazer o que é mal. O que é mal é o que dá mais dinheiro, é o que se junta mais, é o que dá mais poder. E infelizmente isso aí só traz desgraça. Então sigam a Deus. A gente sofre, todos nós, povo de Israel, sofre. Mas a gente sabe que os anjos que estão aqui em cima nos protegendo, nos dá tudo melhor. E Deus sempre vai nos proteger. Amém? Então confie em Deus. Como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 38 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim,
e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E, tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra e superintendiam a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de músicas. Estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Veja aí, passa a destruição, guerras, e o livro fica lá intacto. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviou do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. Deus é tudo, nunca falha. Confie em Deus,
Recebam todos o pão da vida.